E aí pessoal, tudo bem? Pois é, hoje eu quero fazer um vídeo sobre o conceito de delírio. E eu estou fazendo esse vídeo em homenagem aos residentes que estão entrando lá no CAPS agora, que estão começando seu trabalho e muitos deles precisam aí talvez de algumas instruções um pouco mais específicas ou de algumas orientações mais específicas. Então vamos ao conceito de delírio e aos erros mais comuns acerca desse conceito. Primeiramente é importante dizer que delírio é um erro patológico. Essa é a primeira coisa a ser falada. É um erro. A pessoa está cometendo um erro, ela está falando alguma coisa que não corresponde à realidade e não é uma mentira, não é intencional. Primeira coisa, é um erro, então sai do que corresponde à realidade, não está correspondendo à realidade, mas é patológico. Porque existem erros que não correspondem à realidade que não são patológicos. Erros comuns, as pessoas erram, as pessoas não conhecem muitas vezes o que está acontecendo, não sabem o que está acontecendo e se equivocam. Contudo, quando ocorre um equívoco patológico, aí você tem o delírio. E é também então importante fazer uma distinção entre delírio e alucinação. Quando estamos falando de delírio, estamos falando de equívocos. A pessoa pensa alguma coisa, está pensando alguma coisa, tem uma ideia que não tem correspondente na realidade. A alucinação se refere a alterações sensoperceptivas. Ela está vendo, ouvindo ou sentindo, em termos de tato, em termos dos 5 sentidos, ela está sentindo, percebendo, tendo sensorialmente uma impressão que não corresponde também à realidade. Então, a alucinação é diferente do delírio nesse aspecto. O delírio diz respeito ao que as pessoas pensam, as ideias que elas têm, o que elas pensam do mundo, como elas estão concebendo o mundo e fazendo julgamentos acerca do mundo e da realidade, enquanto a alucinação se refere aos 5 sentidos, ao sensorial. Então vamos pegar, por exemplo, um delírio de ciúme. Quando alguém está excessivamente ciumento, não quer dizer necessariamente que esteja delirando, porque o erro pode ser excessivo, mas não necessariamente patológico. Não basta ser excessivo para ser patológico. Claro que a desmedida, o excessivo, é um elemento que pode se acumular aí para poder se introduzir na compreensão do que seja um sintoma psicopatológico. A desmedida é um fator que pode, aí, junto com outros, configurar que um sintoma é patológico ou não, se ele é patológico ou não. Porém, o que caracteriza especificamente o delírio e como ele é diferente, por exemplo, de crenças excessivas, de crenças prevalentes ou sobrevaloradas? Porque as pessoas muitas vezes têm uma crença que muitas vezes é bizarra, sobrevalorada, e aquilo não é considerado um delírio. E qual é a diferença? Então vamos para os critérios acerca do que seria um delírio e qual a diferença, por exemplo, para uma crença bizarra. Então, como vocês podem ver na tela, os delírios eles têm convicção. Uma convicção muitas vezes inabalável. É difícil de convencer quem está delirando de que aquilo não é da maneira que a pessoa está pensando. Então é um erro, um equívoco patológico muito marcado por uma convicção praticamente inabalável. É então ininfluenciável. Por mais que as pessoas tentem dissuadir aquele sujeito daquela ideia, é muito difícil. A pessoa sempre acaba retornando àquela ideia anterior, aquela ideia que predomina, que é a ideia delirante. É asocial porque somente aquela pessoa muitas vezes sozinha está acreditando naquilo. Não tem uma sociedade em volta, não tem um grupo que compartilha daquela ideia, por mais que aquela ideia seja equivocada. É a criação de um Deus sozinho, muitas vezes, a criação de uma religião única somente daquela pessoa e que ninguém mais caminha junto e acredita junto. É bizarro, tem que ter o elemento de bizarrice. Quando eu coloco a questão do bizarro, eu gosto de fazer o seguinte exemplo que eu mesmo criei. Imagine, por exemplo, que a pessoa tem um ciúme completamente equivocado em relação ao vizinho e um ciúme excessivo. Isso não é necessariamente delírio, porque precisa talvez aí ter um elemento de bizarrice, um elemento bizarro. Ele tem ciúme em relação ao cachorro do vizinho, por exemplo, porque ele acha que o cachorro do vizinho é um agente infiltrado da KGB e que está tendo relações sexuais com sua esposa, por exemplo. Tem que ter um elemento bizarro muitas vezes. Pode ser que não tenha esse elemento bizarro, mas quando ele comparece é uma marca, eu acho que característica. Tem que ter extensão. O que quer dizer extensão? Aquilo se estende para todos os domínios da vida daquela pessoa. A vida dela passa a girar em torno daquela ideia delirante. Muita coisa que aquela pessoa faz se relaciona com aquela ideia delirante. Desorganização é um elemento que muitas vezes comparece aí a questão do delírio, mais particularmente o delírio mais esquizofrênico, que tem mais relação com desorganização.
tem que ter a pressão, é uma pressão muito forte que tende à ação. O sujeito tem uma tendência a começar a fazer uma série de coisas, e uma série de coisas que são muito complicadas, muitas vezes com risco alto e heterolesivo, em função da ideia patológica equivocada que é o delírio. Não quer dizer necessariamente que tem que ter todos esses elementos, essas características para ser um delírio, mas quanto mais características como essas que foram enunciadas houver na crença equivocada, na ideia equivocada da pessoa, mais próxima ela está, então, de uma ideia delirante, do delírio, do que simplesmente de uma ideia sobrevalorada, que as ideias sobrevaloradas, no caso, dizem respeito a equívocos socialmente muito comuns, geralmente até equívocos relacionados a crenças em entidades sobrenaturais, a crenças em algo que não há correspondente ou comprovação de existência na realidade. É isso então, espero que vocês tenham compreendido aí o básico para poder ter uma ideia próxima aí do como é um diagnóstico diferencial para o caso do delírio, a diferença entre delírio e o que não é delírio. Até a próxima!